Countdown foi um filme de terror lançado em 2019 pela STX Filmes, a produtora conhecida por O Boneco do Mal e O Boneco do Mal 2. Aqui no Brasil, o longa ganhou o título de A Hora da Sua Morte. Eu odeio esse título. Sabe, se você traduzir ao pé da letra, fica A Contagem Regressiva, que eu acho que é um nome muito mais assustador para um filme de terror. Mas enfim, o filme foi massacrado pela crítica e bem divisivo quanto ao público. Mas por incrível que pareça, eu acho esse filme bem legal. Eu não arriscaria dizer que ele é bom, mas ele é divertido. Então eu decidi vir aqui para sair em defesa dele. A premissa desse filme é bem simples, mas interessante. Todo o elemento de terror desse filme gira em torno desse app, que é basicamente uma contagem regressiva para a hora da sua morte. E mesmo que você conseguisse escapar o acidente ou qualquer outra coisa que o app esperava que acontecesse com você, você morre de qualquer jeito. Bem parecido com a franquia de filmes de premonição, mas aqui, ao invés dessas mortes se parecerem com acidentes muito elaborados, as pessoas são basicamente só atacadas por um demônio mesmo. E falando nesse demônio, uma das maiores críticas em cima desse filme é que ele seria só mais um filme de terror genérico. O que eu até entendo quando você tá falando da trama e da história dele. Mas a direção disso aqui tá anos-luz à frente de qualquer invocação do mal. Claro, a gente ainda tem alguns problemas, como algumas cenas muito escuras onde você não consegue enxergar muita coisa, mas tem gente que faz essa mesma coisa e tá sendo chamado de visionário. Mas em outros momentos, essa direção se destaca de forma muito positiva. Em específico, eu lembro muito bem de uma cena dentro de um banheiro, onde um dos personagens liga a lanterna do seu celular, e o lens flare que eles usam pra simular essa lanterna é tão grande que deixa a cena com um diferencial e, na minha opinião, bem bonita. Mas a coisa que eu acho mais bonita e bem pensada nesse filme inteiro é o design do demônio. Durante a maior parte do tempo, ele só aparece de fundo nas cenas, com um manto preto grande, lembrando bastante a ideia do Grim Reaper, o que por si só já é muito da hora. E quando eles decidem mostrar o design completo do Cramunhão, ele não deixa a desejar. Ou talvez eu só tenha muito mau gosto mesmo. Enfim. Basicamente, a gente tem 3 personagens do grupo principal aqui. A Queen? Não a banda. Essa Queen. O Matt e a irmã mais nova da Queen, chamada Jordan. Então, vamos analisar eles um por um. Yay! A Queen é a principal dos principais. Ela é uma enfermeira com alguns problemas com o chefe dela. Algo que eu vou falar melhor sobre mais pra frente. E o que eu mais gosto nessa personagem é como ela é esperta. Ela toma as decisões certas, pesquisa as coisas que ela precisa saber sobre e sempre vai pro lugar mais seguro que ela consegue encontrar. Ao contrário de muitos outros protagonistas de terror que tem que parecer imbecis pra conseguir movimentar a história pra frente. Matt é o par romântico da Queen, e ele não tem muito a sua própria história aprofundada. Mas pra ser justo, eu realmente acho que o filme não se interessa nem um pouco em se aprofundar na história dele. Já algo que o filme se importa bastante com é a excelente química entre esses dois personagens. Eu comprei esses dois como um casal logo na primeira cena que eles se encontram. E talvez isso tenha a ver com o fato de que os dois são extremamente lindos. E por último, a Jordan. Eu não gosto muito dela, não. Ela tem uma relação conturbada com a irmã dela, a Queen, porque as duas perderam a mãe quando mais jovens, e a Queen não consegue ter um papel materno muito presente por conta do trabalho, criando um draminha familiar que, pra ser bem sincero, é a pior parte desse filme. Além dessa aqui sim ser a personagem que parece uma imbecil só pra mover a história pra frente. Não se pode ganhar todas, né, gente? Daqui pra frente vai ter spoiler do filme, então se você nunca assistiu ele e se interessou por ele agora, eu recomendo que você vá buscar algum lugar pra assistir ele e voltar pra terminar esse vídeo depois. A história aqui tem sim alguns clichês.
como a personagem torce o tornozelo durante a fuga e não consegue mais correr, ou outro personagem aparece com um ferimento de repente para nós termos mais um empecilho no meio da história. Mas essa historinha meio qualquer coisa é muito melhorada com um casal principal muito carismático. Sem falar de algumas cenas bem marcantes que a gente tem aqui, como essa aqui, que é a minha favorita do filme todo. Acorda logo, Matt. Matt! Oi, você estava me chamando? Sério, cara, isso aqui é um terror muito efetivo. O longa também tem bastante coragem de fugir de alguns pontos padrões dessa história que você esperaria, como quando eles desenvolvem um casal durante o filme inteiro pra finalmente ter uma cena bonitinha de beijo entre os dois, pra 5 minutos depois isso aqui acontecer. Conseguimos. Ele me soltou. Ele morreu. Outro ponto alto nesse roteiro, e agora eu vou dar spoiler do final do filme mesmo, é quando pra derrotar o demônio você precisa provar ele errado, sendo por não morrer na hora que deveria ou por morrer antes desse horário. Então primeiro eles tentam não morrer no horário programado e... Conseguimos. Ele me soltou. não dá muito certo. Depois a Queen decide tentar matar o chefe dela antes da hora dele ir, o que daqui a pouco eu vou explicar porque que não é algo tão moralmente errado assim. Mas no final a Queen acaba se matando pra salvar a irmã. E depois a irmã traz ela de volta à vida, mas... tecnicamente ela morreu ali por uns 2 minutos. E pra todos os espertinhos indo comentar: ai, mas Fear Street já tinha feito isso. Fear Street foi lançado na Netflix em 2021. Esse filme é de 2019. Então se você quer acusar alguém aqui de plágio, você tá olhando na direção errada. Por mais que Fear Street seja inegavelmente um filme muito melhor. E caso você esteja se perguntando, mas como que eles descobriram que essa era a forma certa de derrotar o demônio? Ah, meu amigo, deixe-me te apresentar ao... Eu carinhosamente apelidei esse personagem de Padre Nerdola. Sabe quando seus amigos estão falando sobre aquele assunto que você gosta e entende tanto sobre que você pode falar sobre ele sem parar por múltiplas horas seguidas? No meu caso, esse assunto seria Drama Total ou Community. Mas no caso desse carinha aqui, esse assunto é a Bíblia Sagrada. Quero que me achem um fanático. Ah! Mas eu adoro a Bíblia. A Bíblia é tipo a melhor história em quadrinhos. Sério, eu amo esse cara. Toda vez que ele tá em cena, eu tô rindo incontrolavelmente. Mas, mudando completamente o rumo desse assunto... como eu mencionei antes, eu não gosto nem um pouco do drama familiar desse filme. Felizmente, a gente tem um outro núcleo secundário dramático. E esse sim, é bem mais bem feito. E como eu também já tinha mencionado antes... é aqui que a gente vai falar sobre o chefe da Queen. Durante todo o longa, a gente vê o chefe dela abusando da sua posição de superioridade e tendo vários avanços sexuais inapropriados pra cima dela. Cenas que em si não tem nada de explícito, mas eu não vou colocar aqui pra evitar qualquer tipo de gatilho. Essa parte do filme basicamente serve pra estabelecer o chefe como um ser humano desprezível. E a Queen tentar matar ele pra salvar a vida da irmã não parecer mais uma atitude tão drástica. Mas felizmente, no meio do tanto de absurdo que tem nesse filme, essa parte é tratada com a seriedade necessária. E tem um diálogo muito bem feito sobre isso entre a Queen e uma outra enfermeira que também passou por algo parecido. Eu não posso. Eu soube o que aconteceu com o Dr. Sullivan. Já sei de tudo. Olha, por experiência, eu entendo. Eu só quero que saiba que se você processar ele, eu tô com você. E no final do filme, esse personagem é preso por todos os assédios que ele fez. Olha, chamar esse filme aqui de bom definitivamente é um exagero. Tem uma porrada de problema de roteiro e uns facilitadores ali no meio muito difíceis de engolir, como uma cena onde eles vão pra uma sala de igreja dentro do hospital. E até onde eu sei, não é algo comum você ter uma igreja dentro de um hospital. Além dele também ter alguns dos elementos paias desses terrores modernos que eles insistem em colocar em todo o filme. Mas no geral,
Tem bastante coisa genuinamente boa aqui. E são 90 minutos de filme só. Ele é mais curto do que qualquer filme da franquia Carros. E mais divertido do que qualquer um deles também. Então, não é um filme excelente, muito menos um grande clássico do terror. Mas também não é um desastre igual A Freira ou Idia. E por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aí e... tchau.